boa tarde, boa noite, meus amigos, meus irmãos. Quando nós construímos uma casa, nós procuramos construí-la com o melhor material possível, sobre bons alicerces, uma casa que não seja apenas segura, mas uma casa que seja bastante agradável, bastante resistente. Uma casa bem fundamentada. Uma casa que te dê conforto e que te dê segurança. Assim também é desejo do Espírito Santo de Deus e deve ser ambição do homem construir a sua vida espiritual sobre fortes alicerces, sobre bons alicerces. Porque você sabe que mais bonita que seja uma casa, por melhor que ela seja projetada, se ela for construída em cima de um embasamento ruim, se ela não tiver bons alicerces, ela vai perecer, ela vai começar a dar problemas muito cedo. Assim é o nosso caráter cristão. A nossa identidade cristã, ela deve ser construída sobre bons alicerces. O maior alicerce, o principal alicerce é Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é autor e consumador de nossa fé, autor e consumador de nossa salvação, autor e consumador de nossa vida eterna, é o cerne da cristandade e das Escrituras Sagradas. Quando se fala em salvação, quando se fala em Deus, quando se fala em Espírito Santo, nós temos que falar obrigatoriamente em Jesus. Porque Jesus é o âmago, o cerne de toda a cristandade e de toda a vontade de Deus. Não adianta o argumento de homens e mulheres, não adiantam as nossas paixões, porque Jesus é e nunca vai deixar de ser o âmago, o cerne do nosso relacionamento com Deus, da nossa salvação e de toda a cristandade. Para nós construirmos uma vida cristã, um caráter cristão sobre bons alicerces, nós temos que observar certos cuidados. Em primeiro lugar, não sairmos do projeto original. Sim, uma boa casa deve ser construída segundo o projeto original. E o projeto original para nós é o projeto de Deus. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2, nos versículos 20, 21 e 22, ele nos fala sobre isso. Ele fala, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Então Paulo fala aqui que nós somos morada definitiva do Espírito Santo de Deus quando nós nos convertemos ao cristianismo. E é esse Espírito Santo de Deus que habita em nós, que faz morada em nós. Nós temos que ter a noção de que o fundamento dos apóstolos, o fundamento dos profetas, os fundamentos ensinados por nosso Senhor Jesus Cristo, a autenticidade nossa perante Deus concedida por Jesus, é nesse fundamento que nós temos que ser templo do Espírito Santo de Deus. Então, não devemos sair desse projeto original, que é o projeto de Deus para a nossa vida cristã. Em segundo lugar, o segundo cuidado é não criarmos um novo fundamento. Há muitas pessoas insatisfeitas com Jesus, insatisfeitas com a obra salvadora de Jesus,
insatisfeitos com as Escrituras e com a doutrina cristã. Querem fazer uma doutrina mais moderna, mais eficiente, uma salvação coerente, segundo os seus mestres ou determinados filósofos. Loucos que estão praticando loucura perante Deus e conduzindo as pessoas à perdição. Porque são homens que estão criando novos fundamentos e não se pode criar novo fundamento. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11, nos adverte: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já está posto, além do que já está lançado, o qual é nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você gosta disso, gosta daquilo, você acha, você presume, você pretende, muito bonito. Porém, Jesus Cristo é e continuará sempre o fundamento de nossa fé. Não adianta apelar para os poderes de A, B ou C, porque esses poderes não existem e, quando existem, nada são perante o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, não criarmos novo fundamento. É a segunda orientação para nós edificarmos sobre bons alicerces a nossa vida cristã. Em terceiro lugar, não fundamentados em sabedoria humana. Mas como o homem, com a sua vaidade e a sua soberba, gosta de colocar um pouco de antropocentrismo dentro das coisas determinadas por Deus. O homem com a sua vaidade. E quanto mais culto, quanto mais erudito, parece que mais vaidoso fica. Querem que Deus funcione ou que a cristandade funcione segundo os seus pressupostos, segundo o seu raciocínio privilegiado. Isso não existe. Não fundamentados em sabedoria humana, mas na sabedoria de Deus. Paulo também em 1 Coríntios capítulo 2, nos versículos 4 e nos versículos 5, ele afirma: a minha linguagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito de poder, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Então, Paulo é muito claro, e Paulo tem autoridade, legitimidade e autenticidade para dizer essas coisas, dadas por Jesus Cristo e pelo Espírito Santo de Deus. Em quarto lugar, para nós construirmos sobre bons alicerces, nós não podemos receber um outro Jesus. Mas como tem gente querendo construir um novo Jesus. Mas um Jesus ao meu modo, um Jesus como eu gosto, um Jesus raciocinado, um Jesus mais moderno, um Jesus contextualizado, que seja tolerante e também permissivo, que seja sempre mestre, mas nunca Senhor e soberano. Um Jesus que nos mostre o seu amor e a sua misericórdia, mas nunca o seu poder e o seu juízo. Sinto muito humanidade, sinto muito coração de nós homens, mas não podemos receber um outro Jesus. O Jesus que nós conhecemos é um só. É o Jesus eternamente o mesmo Jesus, Senhor e soberano. Em 2 Coríntios capítulo 11, versículo 4, Paulo nos adverte: porque se alguém vem e vos prega outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro evangelho que não abraçastes, de boa sorte o suportais. Ele adverte: cuidado, porque a tendência do coração do homem é aceitar as coisas hereges, as coisas mentirosas
e falaciosas. O homem está mais disposto, está mais predisposto a aceitar um Jesus contextualizado, um Jesus, digamos, modernizado, do que o verdadeiro Jesus, o Filho de Deus. Então, Paulo nos adverte para essa tendência que as pessoas têm de querer confeccionar um outro Jesus. Quem recebe um outro Jesus vai confeccionar a sua vida espiritual, o seu caráter espiritual em um fundamento frágil e temporário. Em quinto lugar, se nós queremos construir sobre bons alicerces a nossa vida espiritual, nós temos que construir com material de qualidade. Material de qualidade. Se você constrói a sua casa própria, você constrói com qualquer material? Não, você vai escolher o melhor. Pode não ser o melhor no caso da sua casa, mas uma coisa que sirva. Mas no campo espiritual, o melhor, porque é perfeito. Se é de Deus, se vem por meio de Jesus, esse fundamento é o melhor, porque é perfeito. Construir com material de qualidade. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro capítulo 2, versículo 6, fala: por isso, na Escritura se diz: eis que ponho em Sião uma pedra principal, uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Jesus Cristo é essa pedra preciosa, essa pedra angular, que dá direção a toda a edificação. Quando você constrói uma muralha, quando você constrói um muro, você constrói de acordo com a direção de uma pedra angular. Se você vai construir uma vida cristã, não vai ser segundo a doutrina dos homens, não. Vai ser segundo essa pedra angular, que segundo Pedro é eleita e preciosa. A pedra de esquina que é Jesus Cristo. Então não adianta utilizar, eu vou escolher um bom mestre, eu vou escolher um bom mago, um bom filósofo, eu vou escolher isso e aquilo, não adianta. A única pedra que vai servir de sustento e direção para a tua vida espiritual, perante Deus, é a pedra eleita e preciosa, nosso Senhor Jesus Cristo. Em sexto lugar, não rejeitar a palavra. A palavra dá consistência, penetrabilidade, dá legitimidade às nossas palavras, às nossas decisões e aos nossos pensamentos quando nós estamos edificando a nossa vida espiritual. Sem a palavra de Deus, sem as Escrituras Sagradas, não existe como você construir uma vida espiritual, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de interdependência com Deus. O profeta Isaías, no capítulo 8, versículo 20, ele adverte as pessoas que não vivem segundo a palavra de Deus, mas segundo outras palavras de outros homens. Ele diz: a lei e ao testemunho, ou seja, a condenação e a lapidação, ao apedrejamento, a morte. A lei e ao testemunho, se eles não falarem segundo esta palavra, nunca lhes raiará a alva, ou seja, eles nunca verão o amanhecer. A severidade para com a palavra de Deus deve ser extrema.
se um homem cristão abre a sua boca para falar das coisas de Deus, ou ele fala com precisão, ou ele deve ficar calado. Não fale segundo as coisas que vêm do seu coração, nem com achismos, nem com filosofia de homens, ou de espíritos, ou de demônios, mas fale ele segundo a palavra de Deus. Em sétimo lugar, para nós construirmos, para nós edificarmos sobre bases sólidas, nós devemos adotar a singeleza de Cristo. Cristo é poder, é verdade e é justiça, mas existe em sua vida, em sua palavra, em sua personalidade, uma singeleza e uma simplicidade, que muita gente corrompe e traz tropeço a si próprio e a muita gente. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3. Mas temo que assim como a serpente enganou a Eva, e com a sua astúcia também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos entendimentos, e se apartem da simplicidade e se apartem da pureza que há em Cristo Jesus. Então Paulo aqui, eu tenho medo que assim como a serpente enganou a Eva, vocês também sejam enganados com maus entendimentos por fugirem da simplicidade e da singeleza que há nos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Em oitavo lugar, para que você edifique a sua vida sobre fortes fundamentos, sobre bons alicerces, glorifica a Deus e não a homens. Homens e mulheres são para serem considerados, amados e respeitados, principalmente os que estão na liderança. Mas a glória e a honra é a Deus. Glória e honra a homens, o que muitos pretendem, não vão te dar um bom alicerce. Não há homem na face da terra ou mulher na face da terra. Não há liderança no mundo espiritual, na face da terra, que te possa garantir um bom fundamento para a tua vida cristã. Glorificar a Deus e não a homens. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 54. Respondeu Jesus: se eu me glorificar a mim mesmo, a minha glória não é nada, a minha glória não é coisa nenhuma. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis que é o vosso Deus. O próprio Jesus preocupou-se não em glorificar-se, mas em glorificar a Deus Pai, nosso Deus, vosso Deus. Então, está uma prova aqui, porque o próprio Jesus, autor e consumador da fé cristã, diz que não devemos andar distribuindo glória e honra a homens. Vamos dar o justo cuidado e o justo respeito a quem mereça. Agora, glória e honra somente a Deus, somente a Jesus e ao Espírito Santo de Deus. E para nós terminarmos aqui, em oitavo lugar, devemos construir sobre bons alicerces e construir para a eternidade. Tudo que você construir na tua vida espiritual vai ter reflexo na tua família, nos teus filhos e nos filhos dos teus filhos, nos teus netos e nos netos dos teus netos, na tua congregação, na tua vizinhança, em todo o teu relacionamento. Não duvide disso. Isso aí é uma verdade bíblica e muitos já testemunharam disso. A importância de nós construirmos para a eternidade. Com princípios morais, com princípios espirituais, com princípios doutrinários,
com princípios escriturísticos, nada de filosofia nem axiologia. Isso não constrói. Se constrói, é algo que qualquer vento de doutrina derruba. Nós precisamos construir para a eternidade. Todo homem e toda mulher deve construir para a eternidade. No livro de Daniel, no capítulo 4, versículo 3, quão grandes são os teus sinais e quão poderosas as tuas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Daniel aqui está louvando a Deus, dizendo que a presença de Deus, a capacidade transformadora de Deus, hoje manifesta em Jesus Cristo e no Espírito Santo, é de geração em geração. Quantas gerações talvez venham a ser influenciadas pela tua fé, pelo fato de teres construído a tua vida cristã sobre bons alicerces. Que Deus abençoe você e que essa mensagem sirva para que você pense bem em construir solidamente uma fé cristã, uma fé baseada nas Escrituras Sagradas, baseada em nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.